8. Projeto de Lei do Senado número 476 de 2011. Terminativo, estabelece medida cautelar de interesse público de suspensão das atividades de estabelecimento empresarial envolvida em falsificação, adulteração ou alteração, entre outras práticas, de combustíveis e lubrificantes. Se define outras providências. Autoria: senador Humberto Costa. Relatoria: senador José Pimentel. Relatório pela aprovação do projeto com uma emenda que apresenta. Observação: votação nominal. Conceda a palavra ao senador José Pimentel para proferir o relatório. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, análise. Compete a essa CCJ, nos termos do inciso 1 do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição. Nesse ponto, registramos que o PLS atende às regras da boa técnica legislativa, tramitou de forma regular e não viola quaisquer dispositivos constitucionais. Com efeito, legislar sobre direito civil e empresarial é matéria que compete à União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Por intermédio do Congresso Nacional, artigo 48 do diploma. Além disso, não se trata de matéria para a qual se preveja a reserva constitucional de iniciativa. Cabe também à CCJ pronunciar-se sobre o mérito do PLS, artigo 101, inciso 2, letra D do Regimento Interno. Também quanto a isso, só há o que se louvar na iniciativa oportuna, conveniente e enérgica do senador Humberto Costa. Como é de conhecimento geral, a comercialização ou distribuição de combustíveis adulterados é uma atividade altamente prejudicial à população, não só pelos nefastos efeitos econômicos que causa, mas até mesmo pelos gravíssimos danos ambientais que provoca. É preciso, portanto, dotar os agentes públicos de meios eficazes e eficientes para o impedimento dessa atividade ilícita, inatacável, nesse sentido, a atribuição de que seja suspenso cautelarmente o funcionamento do estabelecimento flagrado, perpetrando esse ilícito, o que precisa ser feito de forma rápida por meio da autoridade policial ou fiscal competente. Se, aliás, não se concluir pela existência de ilicitude, a medida será revogada automaticamente e, se houver condenação judicial transitada em julgado ou em processo administrativo, a suspensão passará a ter prazo de até 5 anos, desestimulando os agentes econômicos a praticarem essa conduta e reprimindo devidamente aqueles que infringirem as regras legais em detrimento dos consumidores e do meio ambiente. Entendemos, contudo, que no intuito de aperfeiçoar o PLS, deve ser suprimida o parágrafo 3º do artigo 1º, que equipara a estabelecimento o sítio de internet, uma vez que não há ligação direta entre o comércio eletrônico e a adulteração de combustível. Voto. Por todos esses motivos, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PLS número 476 de 2011 e, no mérito, por sua aprovação com a seguinte emenda supressiva, que é o parágrafo 3º do artigo 1º. É isso, senhor presidente, o nosso parecer. Em discussão, parecer. Perdão, senhor presidente, para discutir. Com a palavra o senador Humberto Costa. Aloysio. Só para agradecer a relatoria, o relatório do senador José Pimentel. Acho que ele conseguiu captar exatamente qual era a nossa intenção e acho que passamos a ter um instrumento importante para evitar essa, que é uma prática extremamente danosa, não apenas à economia do nosso país, ao direito do consumidor e ao meio ambiente também. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, eu considero o projeto altamente meritório,
No entanto, eu tenho uma ressalva, uma reserva a um ponto dessa proposição do senador Humberto Costa. É quando ele atribui à autoridade policial que presidiu o inquérito policial a competência para a expedição de uma medida cautelar administrativa de restrição de direitos. Por quê? Porque polícia não é órgão de fiscalização. Não há uma correlação entre a finalidade constitucional da atuação do órgão judicial e a medida cautelar prevista pelo projeto de lei do senador Humberto Costa. Medidas dessa natureza, de restrição cautelar de atividades econômicas, restrições administrativas, elas só podem ser adotadas, ao meu entender, por órgãos que tenham como finalidade a fiscalização de atividades. Como, por exemplo, o PROCON. Qual é a atividade fim do PROCON? É exatamente fiscalizar a observância das leis de proteção ao consumidor. A CVM, né? As agências reguladoras, a Anatel, a ANP, elas têm sim competência de fiscalização e, portanto, é natural que dessa competência decorra o poder de tomar medidas acautelatórias. Já a autoridade policial não tem essa finalidade, seja da Polícia Civil ou da Polícia Federal, e geralmente esses crimes sobre a adulteração de combustíveis são crimes de competência da Polícia Federal, elas não têm finalidade, a polícia não tem finalidade de fiscalizar, e sim ela age como polícia judiciária. Portanto, eu creio que dar a ela essa atribuição, a autoridade policial essa atribuição, é dar a ela uma competência que a Constituição não lhe dá. Por isso, meu caro senador Humberto Costa, eu peço a Vossa Excelência que reflita sobre, e ao relator que reflita sobre esse argumento. Penso que seria conveniente suprimirmos este inciso do projeto de lei, que, no meu entender, é inconstitucional, com todo respeito à opinião do relator. Senhor presidente, então a proposta apresentada pelo nobre senador Aloysio Nunes é a supressão do parágrafo... Do inciso 1 do parágrafo 2º. Inciso 1 do parágrafo 2º. Concorda, Humberto? Senhor presidente, o relator está acolhendo a supressão. Sim, claro. Então, sim. O relator está acolhendo a sugestão com anuência do autor. Portanto, o nosso parecer está sendo adequado para também suprimir o inciso aqui apresentado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. Muito grato a Vossa Excelência. Continua em discussão. Em votação do projeto com a emenda supressiva apresentada pelo senador Aloysio Nunes, aliás, sugerida e apresentada pelo próprio relator. Em votação o projeto. Os senadores já podem votar. Em votação o projeto. Os senadores já podem votar. Os senadores já podem votar. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o senador Romero Jucá. Eu queria sugerir à mesa que pudesse aferir o número de membros presentes para que nós não derrubássemos a sessão, já que nós temos alguns projetos importantes que são projetos não terminativos. Eu queria, pelo visto, se nós abrirmos, efetivamente apurarmos a votação e não tiver quórum, cai a sessão. Então, eu faria essa ponderação. Mas eu acho que temos quórum. Hã? Temos 14 presentes. Temos 14 presentes? Estava contando 13, senhor presidente. Tá bom. Então, retiro a minha ponderação e acato a orientação de Vossa Excelência. Quando o senhor falar aprovado o projeto, em votação as emendas. Era uma, ele apresentou mais umas. Aí consulta se pode repetir. Aí a gente repete a votação sem esse. Tá bom? O seu critério sempre.
12 já votaram. Falta o Douglas Sintra, não votou aí. Lembraria o senador Douglas Sintra, que não votou ainda. E agora o vigilante senador Romero Jucá. Eu já votei, mas não está confirmando o voto aqui, senhor presidente. Está rodando aqui. Hã? O senador Jucá não entende de informática, né? Eu peço a consultoria É um técnica homem do que século XIX. assessore ali o senador Romero Jucá. Eu pensei que o senador Romero Jucá era um expert em informática, Em outras coisas, sim, nessa, infelizmente. inclusive na parte eletrônica também, né? Além da digitação, a parte eletrônica, né? Onde é o encerramento aqui? Encerrada a votação. Que saiu nada não? Sim. Aí, tá rodando. Encerrada a votação, proclamamos o resultado, aliás, já está proclamado aí no painel, 13 sim, 0 não. Agora consulta aos presentes sobre as emendas. Se Vossas Excelências sentem a necessidade de repetir a votação. Podemos repetir o voto acompanhando o relator, senhor presidente. Sugerimos a Vossa Excelência. Aprovado o projeto e as emendas, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.